Mais uma vez, a culpa desse crime contra a humanidade e contra o meio ambiente é da Rússia de Vladimir Putin. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por historiador libertário, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. No dia 6 de junho, a barragem de Nova Kakhovka, localizada no rio Dnipro e no oblast de Kherson, foi criminosamente destruída pelos russos, ou pelo menos em sua maior parte. A grande barragem foi construída na década de 1950, no curso do rio Dnipro. Possuía 30 metros de altura, 3 quilômetros de comprimento e contava com 6 turbinas hidrelétricas. Seu reservatório tinha capacidade para incríveis 18 bilhões de metros cúbicos de água, uma quantidade tão expressiva que equivale a 60% da capacidade de Itaipu. Por aí já dá para perceber o tamanho da catástrofe humana, econômica e ambiental que se sucedeu a essa criminosa ação russa no contexto da guerra da Ucrânia. Na manhã do dia 6 de junho, a represa foi explodida em sua quase totalidade e, a partir daí, uma série de desastres se desenrolaram. A quantidade de água represada que foi liberada para o curso normal do rio alagou imediatamente tudo numa área de 60 quilômetros. Diversas ilhas e pequenas cidades próximas foram inundadas e milhares de pessoas precisaram ser evacuadas dos locais. O volume de água afluindo pelo Dnipro é tão grande que os últimos 60 quilômetros do rio tiveram seu fluxo normal triplicado após a explosão da barragem. Para além do risco imediato de alagamentos, existem outros prejuízos acessórios que decorrem desse crime de guerra. O reservatório da represa de Nova Kakhovka era a principal fonte de água para 700 mil pessoas na região, além de responder por 85% da água que vai para a Crimeia. Já se relata falta de água nessas regiões, uma vez que o volume do reservatório caiu drasticamente. Além disso, como a própria usina foi seriamente danificada, 3 milhões de pessoas tiveram seu fornecimento de energia elétrica comprometido. A água do reservatório também era utilizada para a agricultura na região, então certamente haverá prejuízos na produção de alimentos num futuro próximo. Os prejuízos econômicos e humanos atingem principalmente as regiões de Kherson, onde se localiza a represa, mas também de Zaporizhia. A situação nessas regiões, em parte ocupadas pela Rússia, já era bastante ruim. Os habitantes, inclusive, já contavam com ajuda humanitária. Agora a coisa ficou ainda pior. Trata-se de um verdadeiro caso de calamidade humana. Some-se a isso ainda a questão da usina de Zaporizhia, que depende da água da represa para resfriar seus reatores, e você poderá perceber a dimensão do problema. Existe a possibilidade de que esse desastre humano e ambiental escale para uma verdadeira catástrofe nuclear. Por mais que as autoridades russas queiram atribuir a culpa da destruição da barragem de Nova Kakhovka aos próprios ucranianos, nós sabemos quem realmente cometeu esse crime. Os russos, inclusive, fazem isso já há algum tempo, mesmo antes dessa guerra. Cometem atrocidades para, em seguida, atribuí-las às vítimas. Lembre-se, por exemplo, do massacre de Bucha, cometido em março do ano passado. Naquela ocasião, os russos afirmaram que tudo não passava de uma encenação feita pelos ucranianos. Veja que ponto chega a psicopatia dessa gente. Alguns afirmam que o interesse dos russos por trás da destruição da barragem está relacionado à contraofensiva ucraniana na região. A ideia seria atrasar o avanço das tropas ucranianas, para evitar o colapso total das fracas linhas russas estabelecidas na margem oriental do Dnipro. Porém, não importa o motivo real ou o motivo alegado para essa ação. Trata-se de mais um crime de guerra cometido pelos russos, talvez o pior de toda essa guerra. Pelo menos 40 mil pessoas foram afetadas diretamente pelo ocorrido e ao menos 8 mortes já foram confirmadas. Além das perdas humanas, também aconteceram perdas materiais consideráveis. Milhares de animais foram mortos pelo repentino alagamento das margens do rio, além de inúmeras cidades terem sido simplesmente submersas pelo aumento do nível da água na região. Esse alagamento, inclusive, inundou regiões de campos minados, o que
que vai dificultar e muito sua recuperação no pós-guerra. A destruição de barragens é um crime de guerra condenado pela Convenção de Genebra. De acordo com o artigo 56 do Protocolo Adicional 1, acordado em 1977, as obras ou instalações que contenham forças perigosas, nomeadamente barragens, diques e centrais de produção elétrica nuclear, não podem ser objeto de ataque, mesmo que esses alvos sejam objetivos militares, se esse ataque puder provocar a libertação de forças perigosas e consequentes perdas graves entre a população civil. Portanto, não há qualquer dúvida de que os russos deverão ser severamente punidos por mais esse crime quando essa guerra acabar. Contudo, esse crime russo também tem uma característica bastante peculiar. Ele se configura como um verdadeiro crime ambiental. Com a destruição da represa, toneladas de materiais poluentes acumulados na barragem se espalharam pelo rio, atingindo e contaminando a planície do Dnipro. Ilhas fluviais, que serviam de local para a reprodução de aves, foram completamente inundadas. Além disso, como citado, milhares de animais se afogaram durante o súbito alagamento. O aumento do nível do rio também vai causar uma severa destruição da vida aquática. Com a mistura de água doce e salgada, algo que certamente vai alterar a composição da água, veremos a morte de milhares ou milhões de peixes. Também locais de reprodução de animais aquáticos foram destruídos ou irremediavelmente alterados. No fim das contas, todo esse prejuízo para a fauna do rio vai significar também grandes perdas para a atividade pesqueira na região. Outro grande problema a ser levado em conta são os depósitos de fertilizantes e combustíveis que ficam no caminho do rio Dnipro. Se forem atingidos, eles vão poluir as águas e serão levados pela correnteza para o Mar Negro, ampliando o desastre ambiental, atingindo até mesmo outros países. Já foram detectadas, inclusive, manchas de poluição no Mar Negro. De qualquer sorte, serão necessários muitos anos e uma grande quantidade de recursos para que todos os danos humanos e ambientais sejam reparados. Não é por acaso, portanto, que esse crime de guerra tem sido chamado por especialistas de primeiro ecocídio da guerra moderna. Como o nome sugere, o ecocídio tem uma premissa semelhante à do genocídio, com a diferença de que a vítima, nesse caso, não é um povo, mas sim um meio ambiente. Trata-se de uma destruição deliberada de um ecossistema. E sim, os russos cometeram um ecocídio. Eles deliberadamente destruíram uma barragem, tendo plena consciência de todos os impactos ambientais que isso poderia causar. Porém, certamente não há qualquer remorso nessa história. Afinal de contas, os russos possuem um lamentável histórico de ataques a represas, e isso apenas nesta guerra. Em fevereiro do ano passado, a represa de Karachunivsky foi atacada por mísseis russos. Já no mês seguinte, uma barragem no rio Oskil foi completamente destruída, novamente por conta de ataques criminosos russos. Esse caso, no fim das contas, serve para demonstrar o problema do expansionismo estatal e como nada está a salvo dessa sanha dominadora. Putin e seus asseclas, no seu doentio desejo de criar um império russo a qualquer custo, violaram uma série de direitos humanos e agora não se constrangem em destruir a natureza. O que importa se propriedades serão violadas, se as pessoas serão assassinadas, se barragens serão destruídas e se uma usina nuclear for colocada em risco. O importante para esses psicopatas é atingir seus objetivos malignos. Vidas humanas e recursos, nesse caso, são meros detalhes que podem ser ignorados a qualquer momento. Claramente, existe um lado certo nessa história. Esse fato estava evidente desde o primeiro dia da invasão. Aliás, ele já era claro desde 2014. Contudo, conforme o tempo foi passando, a coisa se tornou tão absurda que é difícil acreditar que existam pessoas que ainda hoje defendem a Rússia. O que estamos vendo diante de nossos olhos é uma flagrante violação de direitos humanos inaceitável, uma clara destruição do meio ambiente e um comprometimento da vida de milhões de pessoas que sequer estão envolvidas nessa guerra. Afinal de contas, pessoas que dependem dos alimentos produzidos na Ucrânia ou que vivem nas margens do Mar Negro ou que podem ser atingidas por detritos de um desastre nuclear estão à mercê das vontades genocidas do Putin. A destruição da barragem de Nova Kakhovka é mais uma lamentável página no livro dos crimes cometidos pelos russos na guerra da Ucrânia. O prejuízo causado é incalculável, mas esse valor acaba se perdendo dentre todos os outros prejuízos que essa guerra já causou à Ucrânia. O que os russos
russos fizeram no Rio de Dnipro foi um crime de guerra, um crime contra a humanidade e um crime contra a natureza. Sim, como libertários, nós defendemos a ideia de que estados são sempre ruins, mas é preciso ser muito insensível para não perceber que, sem sombra de dúvidas, existem estados chefiados por ditadores que são muito piores. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com os seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!